Bom, pessoal, vamos começar então a nossa palestra. Boa tarde a todos. Som tá ok, né? Caso vocês possam colocar ali para saber se está tudo certo, com a gravação está tudo certo, né? Então, beleza. Então, boa tarde a todos, gente. A gente vai estar começando a nossa palestra de hoje com um tema aí, Maxi Planejamento Invexológico. Para quem não me conhece, o meu nome é Felipe Colpo, eu trabalho com o tema já em versão existencial já há alguns anos e vou estar aí com vocês hoje trabalhando com essa palestra, trabalhando com esse tema. Durante a palestra, gente, apesar de ser uma palestra online, fiquem bem à vontade para a gente tentar interagir, perguntar, trocar ideias. Sintam-se livres para durante a apresentação, em qualquer momento, vocês fazerem perguntas, comentários, não entenderam, porque a partir daí a gente consegue ter uma interação melhor. Essa interação ela vai ser feita pelo chat aí do lado esquerdo de vocês. Então, qualquer momento que vocês queiram colocar algo ali, podem usar à vontade. Eu só peço, dentro do possível, para vocês colocarem perguntas ou comentários curtos, porque como nós aqui vamos estar falando, se o texto for muito longo, atrapalha um pouquinho para a gente interagir, entender vocês, o texto acaba subindo e a gente não consegue ler todo. Então, na medida do possível, se vocês puderem colocar textos mais curtos ali no chat, a gente agradece, ok? Antes de começar propriamente a palestra, eu só gostaria de fazer uma perguntinha rápida para vocês. Todos que estão aí nos assistindo conhecem Conscienciologia, já fizeram algum curso, alguma palestra, ou tem alguém que nunca teve nenhum contato com a Conscienciologia? Que nunca fez nenhuma palestra, nenhum curso, não conhece Conscienciologia e está tendo um acesso aí online pela primeira vez? Há alguém nessa condição? Eugênio conhece um pouco. Rosicler, acho que pelo que falou também conhece, né, Rosicler? Paula conhece. Tá. E além disso, alguém aqui já fez curso de inversão existencial especificamente? Se já fizeram cursos na Sinvex, ou já fizeram cursos no IPC sobre inversão existencial, ou não? Márcia não. Márcia fez o CIP. Sônia nunca fez. Tá. Todos aqui já ouviram falar de inversão existencial? Conhecem alguma coisinha sobre o tema? Sim, sim. Ouvir sim. Então, ok. Eu faço essas perguntas porque eu preparei a palestra mais focada diretamente no tema Maxi Planejamento, mas caso a gente tenha que fazer uma introdução um pouco maior, fiquem à vontade de perguntar, que a gente faz um embasamento um pouco maior, ok, gente? Fiquem bem à vontade para tirar as dúvidas de vocês e perguntar. Mas como todo mundo, pelo que eu vi, já tem mais ou menos uma ideia, a gente vai entrar diretamente no tema. Kepa é da IAC, da Espanha, Kepa? É brasileiro ou espanhol? Se for espanhol, a gente fala um pouco mais lento para entender bem o português. Espanhol. Legal. Se não entender alguma coisa do português, Kepa, nos pergunta que eu morei e vivido um pouquinho em Espanha e se necessário, podemos falar também em castelhano, vale? Bom, gente, vamos começar então aqui a palestra. Primeiramente, vamos fazer aqui uma apresentação. Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Felipe Colpo, eu sou voluntário da Conscienciologia desde 1996, comecei voluntariando lá em Porto Alegre. Em 2000, fui ser colega lá do nosso amigo Kepa, fui voluntariar lá na IAC, acabei voluntariando na IAC em Portugal e em 2004 voltei aqui para o Brasil, para Foz do Iguaçu. Desde 2005 sou professor de Conscienciologia e de Invexologia. Sou coautor do livro Inversão Existencial. Eu não vi quem especificamente, mas alguém colocou ali que já chegou a ler o livro. Esse livro aqui, livro Inversão Existencial, eu escrevi junto com outros 4 colegas. E atualmente sou voluntário da Unicim, da União das Instituições da Conscienciologia. Tá? Esse é rapidamente aí um pouquinho do meu histórico.
O objetivo dessa palestra é a gente discutir a sistematização do maxi-planejamento invexológico, ou seja, a gente discutir a sistematização da inversão existencial. A gente também vai debater alguns conceitos que eu venho propondo nos últimos artigos que a gente escreveu de fase de desenvolvimento do maxi-planejamento frente à programação existencial, que aí entra bem dentro do contexto aí da Apex, instituição que estuda aí a programação existencial. Então a gente vai estar fazendo durante a palestra o cotejo entre a inversão existencial e a programação existencial. Esse é o nosso objetivo nesta tarde. A estrutura da nossa apresentação. Então a gente vai primeiro falar um pouquinho do que é inversão existencial, de um modo mais resumido, como eu coloquei para vocês, mas caso tenham dúvidas ou não fique claro, por favor, questionem. Depois nós vamos entrar na caracterização do maxi-planejamento, vamos falar da metodologia de elaboração proposta para esse maxi-planejamento, as fases de desenvolvimento e a invexometria. Eu trouxe bastante material para a gente trabalhar, eu não sei se vai dar para apresentar tudo, então conforme aí as dúvidas vão surgindo, a gente vai interagindo, a gente pode avançar de um modo mais rápido alguns temas ou ficar mais fixado naquele tema que gerou mais dúvida, mais debate, mais discussão, ok? Mas a proposta é que a gente consiga falar aí desses 5 temas durante a nossa apresentação. Essa palestra, gente, ela trabalha um tema que já existem em alguns materiais escritos. Esses materiais, caso vocês tenham interesse em pesquisar, em consultar, é o que eu estou colocando aí nesses slides. Então, basicamente, o que nós temos? Nós temos um artigo apresentado por mim no último Congresso de Inversão Existencial, que ele foi publicado na revista Consciência, volume 15, número 3, de 2011. Se chama Fundamentos do Maxi-Planejamento Invexológico. Nesse artigo eu tento apresentar um pouco as bases do paradigma, da sustentação teórica e a sistematização desse maxi-planejamento. Existe um artigo também feito lá na IAC, publicado no Journal of Conscientiology, que se chama INVEX, Maxi-Planejamento e Maxi-Produtividade Útil, de 2006, onde a gente também faz uma apresentação sobre o tema. Existe um artigo do professor Alexandre Nonato chamado Invexograma, Autoavaliação da Invex, que foi publicado na revista Consciência de 2007. Esse artigo ele não é especificamente sobre maxi-planejamento, mas ele tem uma série de correlações que a pessoa que estuda o tema pode fazer. Ele é uma ferramenta de metria da inversão existencial. Então, isso ajuda demais a gente fazer o nosso planejamento a partir da invexometria. Existe o próprio livro 700 Experimentos da Conscienciologia, do professor Valdo Vieira, que é onde foi apresentada a técnica da Invex. Existe o livro Inversão Existencial, que é o livro que eu já mostrei para vocês. Livro Inversão Existencial, onde tem um capítulo específico sobre maxi-planejamento invexológico. E um verbete que foi apresentado por mim em julho agora na tertúlia, chamado Maxi-Planejamento Invexológico. Esse, então, é o material que quem tem interesse aí de pesquisar pode baixar da internet ou pode acessar e comprar o livro ou os livros para fazer seus estudos, ok? Bom, entrando no tema propriamente dito. O que é inversão existencial? Então, se nós vamos falar de maxi-planejamento invexológico, nós estamos falando da inversão existencial, da técnica da Invex. Então, para a gente poder entender um pouquinho mais do maxi-planejamento, vamos primeiramente entender o que é Invex. Então, inversão existencial, gente. Essa definição é a definição retirada do livro Inversão Existencial, que a Invex é o planejamento máximo da vida humana, fundamentado na conscienciologia, realizado ainda antes da maturidade biológica, sem influências doutrinárias, místicas, acadêmicas ou partidárias, objetivando o complexo e a desperticidade a partir da assistência atacadista e a da promoção de recins. Vocês podem ver que é uma definição bem grande, né? Mas qual que é o ponto principal dessa definição? Vamos olhar lá. Inversão existencial é o planejamento máximo. Então, nessa definição que a gente colocou no livro, eu chamo a atenção principalmente porque a inversão existencial, que é uma técnica, ela é o planejamento máximo da vida humana. Isso significa que ele é uma técnica de planejamento, de estruturação, de sistematização da vida humana, fundamentada na conscienciologia, ou seja, esse planejamento ele tem como paradigma, tem como alicerce a conscienciologia, e ele é realizado antes da maturidade biológica.
E o que isso significa? Que ele é um planejamento antecipado, precoce. Então, a pessoa jovem, ela faz o planejamento de toda a vida dela. Esse planejamento ele não tem influência doutrinária, não tem influência mística ou acadêmica. E o objetivo o quê? Esse planejamento é com foco onde? Esse planejamento é com foco na programação existencial, na execução da programação existencial e na desperticidade a partir da assistência atacadista. Então veja, a técnica da inversão existencial, por definição, ela tem a ProEx como o seu alicerce. Por quê? A ProEx, ela é o objetivo, ela é o fim, ela é o que se quer alcançar a partir da aplicação dessa técnica. Muita gente, é comum, jovens chegarem na Conscienciologia e perguntarem, não, eu sou jovem, eu sou inversor. A gente questiona, tá, mas o que é INVEX? Como é que se aplica a INVEX? E a pessoa define a INVEX pela antecipação, pela juventude. Ser jovem, ou se antecipar, ou ser precoce dentro da Conscienciologia não implica na execução de uma técnica. A técnica em si, o que ela é feita, do que ela consiste? Ela consiste no planejamento máximo da vida humana. Então, quando a gente fala de maxi planejamento, nós estamos falando da metodologia da aplicação da técnica da INVEX. Eu não sei se isso fica claro. A diferenciação de um jovem dentro da Conscienciologia para a técnica da inversão existencial. Nós podemos, por essa definição, entender que nós podemos ter um jovem dentro da Conscienciologia que esteja trabalhando, que esteja fazendo as suas coisas, mas não necessariamente aplicando a técnica da INVEX, porque a técnica da INVEX ela exige uma ferramenta, ela exige uma ação. Uma ação do quê? De planejamento máximo da vida humana. Então, a INVEX em si ela é a técnica que procura planejar a vida, estruturar a vida, focando a programação existencial. Se a gente for falar de um modo bem resumido. Tá? Então, veja lá embaixo. A técnica da INVEX não é o objetivo em si, mas um meio de alcançar maior eficácia na execução da ProEx. Por ser uma técnica, é uma opção lúcida da consciência jovem que abandona a condição de viver o ano todo como se fosse dezembro. Então, o que acontece? A INVEX em si ela não é o objetivo, ela é uma ferramenta, ela é um meio. A gente percebe que muitas pessoas acabam confundindo a INVEX com um objetivo. O que a gente quer dizer com isso? A pessoa ela acessa a Conscienciologia, ela torna-se, entre aspas, inversora e se coloca como, vamos dizer, já cheguei, já ganhei, o jogo está ganho. Enquanto a INVEX em si é nada mais, nada menos que uma ferramenta. Você ter uma ferramenta não quer dizer que você faça a função. Por exemplo, fazendo uma correlação bem esdrúxula, eu posso ter uma furadeira e com essa furadeira eu posso não furar a parede. Só ter a ferramenta não quer dizer que eu tenha êxito na minha proposta. A técnica da INVEX é exatamente isso. Apenas ser praticante de uma técnica não se coloca a pessoa antecipadamente com êxito na programação existencial em virtude de ter a ferramenta da inversão existencial à disposição. Fica claro essa ideia, gente? A diferença do inversor para a INVEX, a diferença da ferramenta para a programação existencial, que seria a meta, o objetivo. Se vocês puderem colocar ali no chat, a gente consegue ir acompanhando. Tá claro? Estão me avisando aqui que existe uma pergunta para cima. Deixa eu só passar aqui. Assistência atacadista, que perguntaram. Foi ali a nossa colega Sônia. Sônia, assistência atacadista é o seguinte. A inversão existencial, ela é uma técnica que visa a programação existencial, ou seja, que visa a gente fazer a nossa missão de vida. A nossa missão de vida ela vai ser, obviamente, por definição, algo assistencial. A missão de vida não vai ser, por exemplo, comprar uma casa, comprar um carro, se mudar para um país de primeiro mundo, não é isso. A nossa missão de vida, a nossa programação existencial, ela é uma assistência a outras pessoas. A inversão existencial, por começar de modo precoce, por lógica, uma pessoa, por exemplo, que começa a trabalhar com assistência aos 15 anos, por exemplo, se ela vier a falecer, se ela vier a dessomar aos 90, serão 75 anos de vida dedicado à assistência. Por lógica, é uma pessoa que tem capacidade de fazer uma assistência ampla, atacadista e não varejista. Por quê? Porque ela tem o tempo a favor dela. Pense o que é uma pessoa organizando a sua vida durante 75 anos para fazer assistência.
Você concorda que essa pessoa vai ter uma capacidade, um potencial assistencial amplo? A inversão existencial, ela parte do princípio que a pessoa ela tem condições de fazer essa assistência atacadista. Se ela ficar varejista, por exemplo, se ela ficar só dentro do âmbito familiar, a gente poderia classificar isso como uma assistência a varejo. A Invex, ela amplia esse rol, amplia essa gama de assistidos, esse público-alvo de assistidos, e passa do grupo familiar para um processo mais atacadista. Então, por exemplo, um livro que a gente estava aqui mostrando antes. Uma pessoa, deixa eu ver se eu lembro quem foi, que falou que já tinha lido o livro Inversão Existencial. O livro ele tem um alcance atacadista, ou seja, ele vai até onde o professor ou a pessoa, o pesquisador, não vai. Então, a Invex ela parte do princípio que, em virtude do tempo e da qualificação precoce, a pessoa pode fazer essa assistência atacadista. Praticante da técnica da Invex e assistente varejista são como se fossem duas ideias incongruentes. Elas entram em choque. Não que a pessoa também não faça essa assistência varejista, mas ela tem que alcançar um patamar atacadista também. Ok? Ficou claro? O Rosicler está perguntando, a Invex pode ser aplicada antes da maturidade biológica? Ou seja, após a maturidade biológica, depois dos 26 anos de idade? Veja bem, Rosicler, a inversão existencial, a ideia dela é que ela faça um planejamento técnico antes de assumir esses compromissos. Por quê? Você pode fazer um planejamento em cima de uma tábula rasa, partindo de um ponto zero, de uma folha em branco, ou você pode fazer um planejamento já com algumas premissas já constituídas. A Invex ela parte do princípio que o ideal é você fazer um planejamento em cima de uma tábula rasa. Por quê? Porque você já começa certo. Por isso a questão da idade. Normalmente a gente usa a idade de 26 anos como um ponto de parâmetro, mas não é que a pessoa, se ela conheceu a Invex aos 26 anos e 15 dias, ela não pode mais aplicar, se ela conhecesse 2 semanas antes, ela poderia aplicar. A questão não é bem assim, mas a gente usa com os 26 anos como parâmetro. Por quê? O planejamento, para ele ser antecipado, a pessoa ela ainda não tem que ter esses compromissos já feitos em relação à vida. Normalmente uma pessoa com 26 anos, ela já tem profissão delineada, ela muitas vezes já está formada, já tem uma profissão até, uma carreira profissional já bem estabelecida, ela já tem o meio social dela, vínculos de amizade, vínculos de parentescos, vínculos sociais já estão também mais ou menos definidos, o modo de personalidade, os interesses também estão mais ou menos alinhados. Se a pessoa faz esse planejamento depois disso, já não é mais uma tábula rasa, já existe um início, já existe uma premissa já estabelecida. Então, normalmente a Invex ela se inicia antes dos 26 anos. Eu faço normalmente associação com uma empresa, por exemplo. Você pode fazer o plano de negócio de uma empresa, o planejamento estratégico de uma empresa, ou seja, eu vou abrir um negócio. Eu faço o planejamento estratégico, eu faço o plano de negócio, eu faço toda a estruturação de estudo de viabilidade desse negócio, chego à conclusão que ele é válido ou não e abro a minha empresa. Isso eu estou partindo de um planejamento antecipado. Ou eu posso simplesmente abrir uma empresa e depois já está funcionando, ver que a coisa não está dando muito certo e preciso contratar um consultor para mexer nas bases da minha empresa, senão eu vou falir. Isso já não é a característica da Invex, essa necessidade de reciclagem. Por isso, essa necessidade do início antes dos 26 anos. Não sei se ficou claro. Se não ficou claro, você coloca aí novamente. Com relação ao namoro e orientação sexuais nessa técnica, quais seriam as orientações? A técnica da inversão existencial, dentro da questão afetiva sexual, ela parte do princípio da dupla evolutiva, Eugênio. Ou seja, você fazer já que você está começando um relacionamento, já que você está começando um planejamento do zero, o ideal nesse planejamento é você constituir uma dupla evolutiva. Ou seja, você tem um relacionamento afetivo sexual com uma pessoa que tem os mesmos interesses proexológicos seus. E, prioritariamente, que as ProEx estejam alinhadas, ou seja, que os dois tenham trabalhos que um possa ajudar o outro dentro do seu desenvolvimento da programação existencial. Um se alicerce do outro no desenvolvimento da programação existencial. Nós poderíamos falar que o relacionamento afetivo sexual dentro da Invex, por ideal, ele trabalharia dentro da ideia de programação existencial e não apenas sobre afetividade ou só apenas sobre afinidades, ok? Bom,
Conforme as dúvidas vão aparecendo, vocês vão colocando aí, gente. Vamos seguindo aqui. Então veja, inversão existencial. A INVEX, ela objetiva a execução da programação existencial de maneira linear, sem desviacionismos, desde a juventude, não aguardando a adultidade ou a aposentadoria para traçar e alcançar metas assistenciais. Tal objetivo se dá a partir da execução do auto-max planejamento assistencial libertário convergente com curso intermissivo. Então vejam só, se a INVEX ela é a ferramenta e a ProEx é o objetivo, o modo de fazer isso, essa ferramenta, qual que é a utilidade dela? É que a pessoa saia do ponto A ao ponto B de modo linear, ou seja, ela saia dessa situação para cá de maneira reta, sem precisar ir lá em cima, depois dar a volta e chegar no ponto B, sendo que o ponto B neste caso seria a programação existencial. Então a base da INVEX é que ela consiga fazer esse planejamento linear, ok? Como que a gente faz isso? A partir do maxi planejamento. Está claro mais ou menos o que é a proposta da técnica da INVEX? O objetivo aqui não é a gente fazer uma imersão na inversão existencial, mas é importante que fique claro o conceito da técnica para que a gente possa entrar no maxi planejamento. Tudo ok? Bom, entrando então no que é o maxi planejamento invexológico. Essa definição do maxi planejamento está no verbete maxi planejamento invexológico da Tertúlia. Quem quiser acessar o verbete, basta acessar aí o site da Tertúlia. Então, maxi planejamento é a autoplanificação técnica máxima polivalente, fundamentada na invexologia, iniciada pela consciência inversora existencial ainda na fase preparatória, ou seja, antes dos 26 anos, estabelecendo estratégias convergentes entre os setores da vida humana, os atributos conscienciais e as singularidades pessoais, para a execução retilínea da ProEx e materialização da Mega GESCOM. Ou seja, o maxi planejamento ele vai ser o alinhamento, a planificação para alinhar, para fazer a convergência entre os setores da vida humana, então, por exemplo, profissão, área afetiva, área financeira, área social, lazer, cuidados com o corpo, enfim, os setores da vida humana, alinhar isto com os atributos conscienciais, ou seja, discernimento, vontade, motivação, com as singularidades pessoais, ou seja, com aquilo que eu tenho de mais, dos meus trafores, do meu mega trafora, aquilo que eu tenho de maior potencial assistencial, a minha singularidade, a minha assinatura. Se eu consigo colocar a minha assinatura a partir da minha vontade e motivação dentro dos setores da vida humana, de modo assistencial, eu consigo fazer a convergência dos meus trafores para a execução da minha programação. Então, o maxi planejamento é a convergência para a programação existencial. Constitui-se enquanto metodologia básica da inversão existencial. O Diogo está colocando uma pergunta ali. Como os assediadores e amparadores podem interferir no maxi planejamento? De modo bem forte. A gente vai falar especificamente, deixa eu ver se é no próximo slide até. Aqui, ó. Características básicas do maxi planejamento. Eis em ordem alfabética 10 características básicas para a gente fazer esse maxi planejamento. Qual que é a primeira característica, apesar de estar em ordem alfabética? Amparo. É feito em parceria com os amparadores. Por quê? Vejam só. Não pode parecer estranho eu falar assim, olha, uma pessoa com 11, 12 anos, ela tem condições de fazer o planejamento de toda a vida dela. Isso não pode soar estranho. Por quê? Porque muitos podem encarar essa pessoa como inexperiente, imatura, com falta de visão de conjunto para fazer esse delineamento. Qual vai ser o fator que vai suprir essa carência? O amparador. O maxi planejamento ele é feito com amparo porque o inversor, na época que ele faz o maxi planejamento, ele ainda carece de experiência, carece de visão de conjunto, carece de informações para poder fazer esse delineamento. Porém, com a sua holobiografia, com o seu curso intermissivo e com o amparador cercando, fazendo os inputs necessários para a pessoa ter aquela recuperação de como específica em relação à programação existencial, isso já começa a dar o norte, isso já começa a dar a bússola para a pessoa identificar a sua programação existencial e começar a executá-la. Então, uma das características básicas, e aqui por acaso é a primeira característica básica, é justamente fazer em parceria com o amparo, que vai em linha com a pergunta aí do Diogo. Tá?
Uma segunda característica que a gente pode colocar é o crescendo. Ele apresenta crescendo até o estabelecimento de uma identidade proexológica, ou seja, pega então um exemplo, aquela pessoa com 15 anos, então ela vai fazer o planejamento da proex dela. Ela vai definir um foco proexológico, uma meta proexológica, um objetivo proexológico. Do ponto que ela está até o objetivo proexológico dela, existe uma distância, existe um percurso a ser feito. Esse percurso, conforme a pessoa vai fazendo, ela vai ganhando cancha em relação ao campo assistencial que ela atua, ou a área de assistência que ela atua. Então, por exemplo, por lógica, se ela começar com 15 anos, aos 20 ela vai estar fazendo mais do que aos 15. Aos 25 ela vai estar fazendo mais que aos 20. Aos 40 ela vai estar fazendo mais que aos 20. Aos 50 ela vai estar fazendo mais que aos 40. Ou seja, ela vai num crescendo de atuação tanto a nível de qualificação, ou seja, tanto a nível de qualidade quanto a nível de quantidade, ou seja, ela vai sendo cada vez mais atacadista. Então ela começa, por exemplo, fazendo um artigo, 10 anos depois ela está fazendo um livro. Ela começa dando uma palestra, 5 anos depois ela está dando um curso. Ela começa dando um curso regional, 5 anos depois ela está dando um curso internacional. Então isso tudo é o crescendo do Max Planejamento Invexológico. Uma terceira característica, ela é convergente, então ela realiza a convergência da vida para o mesmo ponto. Então o que isso significa? Se eu tenho uma proex voltada, por exemplo, à área da docência, eu posso ter uma profissão ligada à área da docência, eu posso ter meu voluntariado ligado à área da docência, eu posso fazer a minha vida girar em torno de um objetivo que eu tracei. Então eu vou fazendo a convergência da minha atuação de acordo com um ponto específico. A gente vai detalhar isso um pouquinho mais para frente. Ela é cronêmica, então leve em consideração o tempo de execução precoce. Essa é uma diferença grande em relação ao Max Planejamento Invexológico e em relação ao planejamento proexológico. Por quê? Se eu estou falando de inversão existencial, um ponto crucial é a cronêmica, é quando que aquilo ocorre. Uma pessoa conseguir aos 15 anos determinada característica e conseguir aos 20 anos, existem diferenças sob a ótica da invexologia. Sob a ótica da proexologia, já importa mais ela conseguir aquele ganho. Então, por exemplo, a pessoa começar a ter NEPs aos 15 ou começar a ter NEPs aos 20 com sucesso, sem colocar o carro na frente dos bois, se ela fazer isso com sucesso, a pessoa que conseguiu aos 15 anos, ela tem um plus, ela tem um ganho extra em relação à qualificação invexológica. Apesar de que em termos de proexologia, ambos têm a TENEPS como, vamos dizer, ganhos, como sucesso, como ponto dentro da ficha evolutiva. Então a questão da cronêmica dentro do Max Planejamento ele é importante. Colocado ali uma pergunta, deixa eu ver aqui. O Eugênio está perguntando, o casal dupla evolutiva necessariamente deve ser héteros dentro desse Max Planejamento? Sim, Eugênio. A dupla evolutiva ela é para heterossexuais. Apesar de que pessoas homossexuais não necessariamente elas são impossibilitadas da inversão existencial ou da programação existencial, tá? Mas a técnica em si ela foca o mais saudável, que é a questão da heterossexualidade. A homossexualidade ela tende a apresentar carências que dentro da inversão existencial e dentro da dupla evolutiva elas são evitáveis, tá? Ou seja, um homossexual ele pode ser completista? Sim, pode. Um homossexual ele pode aplicar a técnica da Invex? Em tese, pode. Porém, ele vai ter uma dificuldade bastante maior. Ele já está começando mancando, vamos dizer assim. Ele já está começando com um dificultador a mais. E um dificultador que ele mesmo colocou para si mesmo. Então, existem senãos, mas ela não é uma condição sine qua non. Ok? A síndrome do estrangeiro, tem uma pergunta antes. Já houve oportunidade de se listar os campos da ProEx? Olha, Sônia, aí eu não sei acho que até a Apex, que faz um trabalho mais específico com a programação existencial, eu não sei se existe especificamente uma pesquisa dentro da linha que você perguntou. Porém, muito se utiliza os campos da programação existencial como as especialidades da conscienciologia. Então, tem aquela lista de 70 especialidades da conscienciologia. Essa lista de 70 especialidades já dão 70 campos
de PROEX, apesar de a gente saber que não são apenas esses 70 e que eles são, até certo ponto, uma abordagem simplória, porém já dá um norte. Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer minha pesquisa de tentar definir qual que era o meu campo proexológico a partir da inversão existencial, depois de um tempo de pesquisa eu defini a própria inversão existencial como sendo um ponto crucial dentro da minha programação existencial. Essa foi a especialidade da conscienciologia que determinou um campo de PROEX. De lá para cá, eu venho procurado trabalhar com a inversão existencial, ensinar a inversão existencial, pesquisar a inversão existencial. Apesar de que com o próprio trabalho ele vai se delineando o que dentro da invexologia, entende? Então o campo ele começa a ficar mais específico. Porém, de um ponto de partida, a especialidade da conscienciologia ela pode definir aí um campo proexológico. Só uma outra pergunta aqui. A síndrome do estrangeiro pode gerar um problema de cronêmica e não de desvio de PROEX? Ele pode gerar os dois. Gisela? Acho que é Gisela o nome. Ele pode gerar os dois. A síndrome do estrangeiro ele tanto pode gerar um problema de cronêmica frente à programação existencial que seja logo após finalizar, ou seja, sair da síndrome do estrangeiro, a pessoa conseguir recuperar, como ela pode até gerar um tal trauma, entre aspas, que gere um problema proexológico que ele não gere mais tempo de ser recuperável. A pessoa perde o timing, ela perde o bond, ela perde o momento de fazer determinada tarefa. Tá? Então a síndrome estrangeira ela pode tanto dar um problema de cronêmico específico quanto um desvio de PROEX mais sério. Em relação ali à pergunta da Rogiane, eu ainda não faço TENEPS, Rogiane. Eu estou me preparando para começar, mas ainda não faço TENEPS não. Ok? Bom, seguindo aqui. Uma outra característica é que ele é dinâmico, ou seja, o planejamento ele vai sendo amadurecido conforme a consim vai também amadurecendo. Obviamente o planejamento que a pessoa faz com 15 anos ele é mais simplório do que quando ela faz com 20, do que quando ela faz com 25, quando ela faz com 30. Apesar desse planejamento ele vai amadurecendo, ele continua dentro da mesma linha. Ou seja, ele é dinâmico, ele não é que aos 15 anos a pessoa planejava A, aos 20 planejava B e aos 30 está planejando M. Faz uma distância grande. Não, ele simplesmente vai se tornando cada vez mais claro, cada vez sendo maior autodiscernimento frente às metas que se colocou anteriormente. Ele é libertário, então ele prioriza a dedicação integral à PROEX, é interassistencial, como que a gente já falou. Ele é intermissivo, ou seja, ele procura retratar o que foi planejado no curso intermissivo. Isso é muito importante a gente entender. Olhem só, gente. Quando a gente faz o curso intermissivo, qual que é a base do curso intermissivo? O que a gente faz no curso intermissivo? A gente faz o planejamento da nossa próxima programação existencial. Como? Esse planejamento ele acontece a partir do estudo das vidas pretéritas, das intermissões pretéritas, ou seja, ele faz um aprofundamento na autopesquisa para determinar com mais claridade onde nós estamos para definir o próximo passo. O que é o Max Planejamento? É o aprofundamento na autopesquisa para definir onde nós estamos para definir o próximo passo. Então, o Max Planejamento Invexológico, ele procura retratar o planejamento que foi feito no curso intermissivo. Ele procura fazer um download do planejamento que foi feito em curso intermissivo. Ele antecipa as crises de crescimento, então ele tem a questão da precocidade e ele é polivalente, engloba várias áreas aí de atuação. Tá claro o que seria o Max Planejamento? Mais ou menos claro? Aqui a gente está fazendo bem rápido porque senão a gente não consegue chegar no fim. Mas está ficando mais ou menos claro, gente, o que é Invex, o que é o Max Planejamento? Ou seja, que a Invex é uma técnica que o Max Planejamento é basicamente a técnica da técnica, é a metodologia, é o modus operandi da inversão existencial. Não é bem a continuidade, Eliana. O Max Planejamento, a ideia é de a gente conseguir resgatar aquilo que foi feito no curso intermissivo. Ou seja, a gente fez um planejamento no curso intermissivo e a gente tem a necessidade de rememorar isso. Como que a gente rememora? Fazendo aprofundamento na autopesquisa para a gente ter os mesmos cons, recuperar os mesmos cons que nós recuperamos durante o curso intermissivo. Como ele acontece depois, você até poderia colocar que há uma continuidade. Existe até um verbete da enciclopédia que é tempos do curso intermissivo. Considera o primeiro tempo o próprio curso intermissivo e o segundo tempo a questão intrafísica de você rememorar e fazer esse planejamento.
Porém, ele a gente não pode interpretar uma continuidade como sendo um crescendo, vamos dizer, como sendo um a mais. Porque na realidade a gente tem que recuperar aquilo que foi feito no curso intermissivo. Entende? Mas até certo ponto, dependendo do ângulo que a gente dá, a gente pode encarar como continuidade ou não. Tá? Mas é mais uma rememoração e não é um replanejamento de planejar algo diferente, mas é replanejar no sentido de fazer o mesmo planejamento que fizemos durante o curso intermissivo. Ok? Bom, se o Max Planejamento é a sistematização da técnica da INVEX, é a metodologia da técnica da INVEX, como que a gente elabora esse Max Planejamento? A metodologia básica é isso que a gente vem falando. Então, a gente coloca 3 etapas. Primeira etapa, autoanamnese, ou seja, autopesquisa. Definir em que ponto nós estamos, quais são nossas características, quais são nossos trafores, quais são nossos trafares, qual é o nosso mater pensene, para a partir daí definir qual é a nossa ProEx. A ProEx ela é definida a partir do conteúdo intraconsciencial que nós temos, correto? Ou seja, não há como a gente identificar qual que é a nossa programação existencial sem aprofundarmos na nossa intraconsciencialidade. Então, o primeiro ponto do Max Planejamento, a pessoa que quer desenvolver o Max Planejamento dentro da INVEX, é ela começar a fazer autopesquisa, ela começar a se conhecer. O segundo ponto, a partir dessa autopesquisa, ela vai ter a definição de qual que é a ProEx dela. Então, eu faço a autopesquisa, levanto dados, colho informação e a partir daí eu determino. Acredito, por hipótese, que a minha ProEx seja X. A partir dessa definição, eu vou estabelecer então os meios. Como que eu vou fazer para honrar essa ProEx? Como que eu vou fazer para fazer frente a esses desafios da programação existencial? Então entra a terceira etapa de estabelecimento dos meios. Aí pode entrar aquela pergunta, mas e se eu definir errado? E se eu levantar uma hipótese errada? A pessoa que levanta uma hipótese em relação à programação existencial dela, começa a atuar para aquele lado e identifica que ela não identificou errado, que ela não definiu certo, esta pessoa está mais próxima de definir certo do que aquela que ainda está esperando a carta dos amparadores falando qual que é a sua programação existencial. Ou seja, dentro da conscienciologia nós trabalhamos com ciência, gente. Ciência é um levantamento de hipótese, testagem de hipótese e refutação se for necessário. Então, o Max Planejamento ele vai sendo estruturado a partir da experiência da pessoa. Ela faz autopesquisa, ela define uma hipótese de ProEx, ela começa a atuar de acordo com aquela hipótese. Essa atuação vai definir, vai mostrar para ela se ela está certa ou não, ou se ela tem que fazer correções dentro dessa rota, ok? Tá claro a lógica desses 3 conceitos, gente, dessas 3 etapas? Essas etapas é bem importante ficar claro para a gente conseguir seguir aí na apresentação. Autopesquisa, mega foco e meios. Tá claro isso? Enquanto o pessoal fala se está claro, eu vou responder ali a pergunta do Eugênio. Com relação aos nossos filhos que são dentro da idade, ou seja, antes dos 26 anos, como proceder para orientá-los de forma correta para essa técnica? O que eu vejo é o seguinte, Eugênio, eu já vi muita gente mesmo, muitos pais ensinando conscienciologia e principalmente inversão existencial para os filhos. O que eu percebi na grande maioria dos casos? A coisa não funciona tão bem assim. Por quê? Conscienciologia ou paradigma consciencial, ele não é, vamos dizer, educado. Ele não é uma ideia que você educa, a pessoa entende e aí ponto. Porque ele é uma prática. O paradigma consciencial é uma prática, é uma ação. Você vai atuar de acordo com determinadas premissas. Então, o que eu vejo? Para aqueles pais que eles querem também reforçar a questão da maturidade dos filhos, eu acho muito mais primordial reforçar as características que dão a sustentação para a conscienciologia do que especificamente inculcar as pessoas com a conscienciologia. O que eu quero dizer com isso? Dentro da conscienciologia a gente trabalha, por exemplo, com a tridotação consciencial: intelectualidade, comunicabilidade e parapsiquismo. A pessoa, se ela começa a desenvolver a intelectualidade, independente se é conscienciologia, livros da ciência,
conhecimento histórico, filosofia, sociologia, ela começa a ter um arcabouço que até esse conhecimento teórico pode ajudar ela a vir entender e atuar com a conscienciologia. A pessoa que começa a desenvolver a comunicabilidade, ela vai ter uma prática social, uma atuação social, um nível de posicionamento que isso pode ajudar a pessoa a entender a conscienciologia. Se a pessoa começa a trabalhar, por exemplo, com a organização, com a saber o que ela quer da vida dela, esses questionamentos eles acabam embasando a conscienciologia e, no meu entender, ele faz uma base melhor para os filhos, adolescentes, pré-adolescentes se sustentarem para aí sim virem a conhecer e a trabalhar junto com a conscienciologia. Eu digo isso porque eu já vi uma série de pais, entre aspas, novamente, tentando inculcar a conscienciologia nos filhos e a inversão existencial e o tiro sair pela culatra. Por quê? O filho, enquanto adolescente, ele até participa, porque ele é adolescente, ele não tem muita voz, mas assim que ele começa a dar voz, ele começa a dar banana para tudo e até vira as costas para os pais no sentido de tentar colocar algo que eu não quero para mim, isso é para vocês, não é para mim. E acaba que a pessoa ela cria um apriorismo que acaba muitas vezes não sendo mais profilático. Eu vejo muito mais interessante reforçar intelectualidade, posicionamento, ensinar estado vibracional e deixar que a pessoa siga o caminho dela de acordo com os princípios, de acordo com a base que ela vai criando. Não sei se ficou claro essa ideia, Eugênio. Se ficar alguma dúvida, aí você questiona. Ok? Também depende da maturidade existencial, exatamente. A conscienciologia depende da maturidade. E maturidade existencial, maturidade consciencial, a gente não consegue ensinar. Seria mais fácil se a gente pudesse ensinar e aprender assim, né? Mas é muito mais uma prática, uma experiência. Por isso que eu acho mais importante reforçar a intelectualidade, posicionamento, cosmoética, do que especificamente, você vai ser inversor existencial. Ok? Bom, pelo que as pessoas colocaram, está clara essa metodologia, né? Esses 3 pontos. Deixa eu pegar aqui as outras perguntas. Sônia, muito boa explicação. Tem uma filha de 16 anos. Nessa linha, Sônia. Agora, claro, não também esconder as questões da conscienciologia, mas é deixar muito mais pelo interesse dela do que especificamente de você formar um inversor, né? Eu falo isso porque, como eu cheguei muito cedo na conscienciologia, eu tinha 11 anos quando eu conheci a conscienciologia e comecei a voluntariar na conscienciologia. Muitos pais chegavam com essas dúvidas para mim: como é que eu faço meu filho também voluntariar? E é muito mais uma questão pessoal e íntima do que algo ensinável. E meus irmãos, por exemplo, que também conheceram a conscienciologia até mais jovens que eu, porque eu era o mais velho, ficaram até os 17, 16 anos e depois saíram, foram fazer a vida deles fora da conscienciologia. Então, acho algo muito mais de estabelecer as bases do que especificamente querer que a pessoa esteja dentro da conscienciologia. Sim, eu conheci pelos meus pais, Eliana. Uma dúvida. No livro 700 experimentos, na questão invexológica referente aos testes, nós vamos perguntas quanto a invex, item 4, depende também se a consciência fez curso intermissivo. Você poderia colocar a pergunta para a gente, Rosicler? Eu não tenho aqui os 700 experimentos, mas se você puder colocar, eu respondo, tento ajudar aí. Ok? Bom, gente. Então vamos entrar aqui. Autoanamnese e maxi planejamento. Ou seja, esta aqui é a primeira etapa do maxi planejamento. É a etapa de autopesquisa, a etapa de autoanamnese, a etapa de se entender, de se pesquisar para conseguir identificar qual que é a sua programação existencial. Eu coloco aqui no slide 6 itens para serem aprofundados na autopesquisa, que juntos podem direcionar, podem dar um norte da programação existencial de cada um. Quais são esses itens? Primeiro item, aportes. As convergências entre os recebimentos capazes de definir as diretrizes da ProEx. Então, assim, quais são seus aportes proexológicos? Quais são seus recebimentos que estão calçando a sua vida e que aquilo é uma ferramenta para você fazer assistência e que você recebeu de graça, entre aspas? O que você tem que pode ser doado? Esse conteúdo, esses aportes, muitas vezes eles são planejados em curso intermissivo. Se eles são planejados em curso intermissivo, você pesquisando os aportes, você também pesquisa o curso intermissivo que você fez. Logo, a pesquisa dos aportes acaba sendo uma pesquisa na fonte, uma pesquisa direto no ponto, direto no curso intermissivo. E isso pode dar ferramenta, podem dar ideias para você ter
uma prospectiva em relação à sua programação existencial. Um segundo item, holossoma. Quais são as suas fissuras e potencialidades, os seus veículos de manifestação que têm um conteúdo inerente a você? Aquela característica, seja do seu soma, seja do seu mental soma, seja do seu mental psicossoma, seja do seu holochakra, que determina a sua assinatura energética, a sua assinatura consciencial. Esta assinatura pode ter relação com a sua singularidade, e a programação existencial vai ter relação direta com a sua singularidade. Então, a junção dos aportes com as singularidades do holossoma podem dar ideia, podem dar características, podem dar um rumo, um norte em relação à programação existencial. Um terceiro ponto, as ideias inatas. Quais são as ideias inatas que você teve desde criança? Que não foi ideia de pai, não foi ideia de mãe, não foi da família, não foi do contexto, não foi do país. São ideias que você já teve e que você sabe o que ela significa, o entendimento dela, o contexto que ela está, e aquilo é forte para você. Essas ideias inatas, muitas vezes, não todas, elas podem estar relacionadas ao curso intermissivo que você fez. O nível de saturação mental que você faz no curso intermissivo pode fazer você conseguir renascer rememorando aquela ideia. E aquela ideia, novamente, pode ser pesquisa, uma fonte de pesquisa na fonte, uma fonte de pesquisa direto relacionada com o seu curso intermissivo. Antes de eu responder ali as perguntas, só terminar aqui esses 6 itens. Mater Pensene. Qual que é o denominador comum da sua manifestação? O que está por trás da sua manifestação? Esse Mater Pensene, ele determina a singularidade. Ele é o que ele tem mais próximo da sua singularidade, é seu Mater Pensene. Ou seja, identificando o conteúdo do seu Mater Pensene, você tem a identificação da sua singularidade, que vai dar a sua assinatura para a sua programação existencial. Qual que é o seu Mega Trafar? Qual que é a sua principal missão capaz de gerar omissões anticosmoéticas, rastros negativos e incomplexos? Uma parte da ProEx está correlacionada com a superação de trafares e uma outra parte com a assistência. Ou seja, a ProEx ela tem tanto um conteúdo egocármico, a melhoria, o amadurecimento pessoal, quanto a assistência a partir do trafor. Então eu preciso, por lógica, identificar aquilo que eu tenho de falha e aquilo que eu tenho de ferramenta positiva, o Mega Trafar e o Mega Trafor. Com isso, eu vou ter 6 pontos, 6 itens de autodiagnóstico. Não são só apenas esses itens para a gente ter uma autopesquisa em dia, vamos dizer assim. Porém, esses 6 itens, na minha opinião, já dão uma hipótese, já levam a levantar hipóteses de qual seria a sua programação existencial. A partir da convergência de dados entre esses 6 itens, você pode atingir aí levantar uma hipótese em relação à sua programação existencial, que é o que eu coloco ali abaixo. Ó. O saldo das singularidades pessoais determina o conteúdo da AutoProEx. Para quem tiver interesse especificamente nesses 6 itens, no artigo que eu apresentei no 10º Congresso de Inversão Existencial, eu detalho cada um desses 6 itens. Boa parte do artigo é detalhando como fazer uma pesquisa desses 6 itens de modo aí para aprofundar a autopesquisa. Ok? Fica mais ou menos claro esses 6 itens, gente? E por que desses 6 itens para a gente identificar ou ter um princípio para identificar aí a nossa programação existencial? Enquanto isso eu vou subir aqui um pouquinho, porque eu vi que passaram aqui algumas perguntas. Tem questão de perseguir tempos. Olha, Gisele, eu não vejo muito desse modo não, que o pessoal que começa a pesquisar a ProEx acaba ficando mais densas e depressivas. Eu vejo justamente o contrário. Pelo menos pela minha prática, conforme a gente vai identificando a nossa programação existencial e começa a ter resultado dentro daquilo que a gente se propõe, a gente começa a ter mais satisfação pessoal. O nível de felicidade aumenta demais. Vou te fazer uma comparação. Imagina uma pessoa que ela se propõe agora a construir uma casa. E ela quer ter a casa própria e quer construir a casa dela. Você já deve ter conhecido pessoas, ou pode ser o seu caso, de ter feito um projeto deste.
Observe conforme essas pessoas vão ficando eufóricas durante a construção. Claro, dá dor de cabeça? Dá dor de cabeça. Mas conforme vai construindo, conforme a casa vai levantando, observa o nível de satisfação delas. Agora observa quando essa pessoa termina de construir a casa e ela entra, ela se muda. Muitas entram em euforia. Por quê? Porque conseguiram realizar aquilo que se propuseram. Se isso já acontece na construção de uma casa, pensa em relação à construção da programação existencial. O nível ele é muito maior. Então, conforme a pessoa vai trabalhando e ela vai principalmente tendo resultado, o nível de satisfação dela é enorme. Por exemplo, quando a pessoa lança um livro, o nível de satisfação vai às nuvens. Por quê? Porque você se propôs, você fez um projeto de alguns anos. Por exemplo, o livro que a gente escreveu, foram 6 anos de dedicação a esse livro. Na hora que ele é publicado e que ele começa a ser distribuído, que as pessoas começam a entrar em contato com dúvidas, com questões, com críticas, isso gera um nível de satisfação e gera um nível de energia capaz de te fazer novos projetos. Então, eu discordo um pouquinho da sua colocação quando coloca que as pessoas começam a pensar em ProEx e acabam mais densas, chegando à depressão. Eu vejo que é justamente as pessoas que estão fora da ProEx que começam a ficar encucadas, que eu não estou fazendo o que eu deveria, eu posso fazer muito mais do que eu estou fazendo. Essas pessoas, sim, começam a ter um nível de densidade e podem sim chegar a um nível de depressão. Mas isso não é porque elas estão pensando em ProEx, isso é porque elas não estão fazendo a ProEx. Eu vejo de um modo diferente, ok? A consciência que nasce em condições financeiras menos favoráveis pode chegar à inversão existencial? Pode sim, Eliana. A inversão existencial não tem nenhuma relação com questão financeira. Muito pelo contrário. Eu penso até que é mais difícil a pessoa chegar à inversão existencial com condições financeiras mais favoráveis. Por quê? Porque ela vai ter uma série de inputs desviantes da programação existencial muito maior do que a pessoa que ela tem uma condição financeira menos favorável. Agora, cabe a pessoa que tem condição menos favorável conseguir fazer seu pé de meia para ter liberdade para fazer a execução da sua ProEx. E a pessoa que nasceu numa família mais abastada, cabe ter os seus princípios e a sua autocrítica para não se deixar entrar nos engodos da sociedade e com isso então fazer a profilaxia e também atuar dentro da sua programação existencial. A condição financeira não tem relação direta com poder ou não fazer a inversão existencial, mas dentro do que eu já observei, a condição financeira muito avantajada, ela pode aí gerar mais estímulos a desvio de ProEx do que a pessoa que tem menos condição. Este item 4 relaciona quando se pode fazer a INVEX. O professor Valdo levanta 2 hipóteses. Uma delas é até os 26 anos e outra mais tarde, desde que não tenha compromissos reversíveis. Essa última hipótese não é mais validada? Ela é validada sim. O que acontece é que muitas pessoas, por exemplo, ela chega nos 28, 30 anos na Conscienciologia e ela conhece a INVEX com 28, 30 anos. O detalhe, ela vai começar a praticar INVEX ali, com 28, 30. Mas por que ela começa ali? Porque se ela olhar o histórico dela, ela já vinha fazendo isso inconscientemente. Tem muitas pessoas que colocam que já praticavam a técnica da INVEX independente de conhecê-la. Por exemplo, você pode estudar o caso da Florence Nightingale, que foi a pessoa que criou a enfermagem. A gente estuda ela como sendo um caso histórico de inversão existencial, apesar de que ela não conhecia a inversão existencial e por isso a gente não pode afirmar que ela fez a INVEX. Mas que ela tem uma prática concomitante com a INVEX, sem dúvida. Se ela chegasse na Conscienciologia, vamos dizer, aos 35 anos, seria uma pessoa que estaria apta para praticar a técnica da INVEX, porque já estava fazendo isso há mais tempo, mesmo chegando na Conscienciologia mais tarde. Ok? É nesse contexto. O problema é a busca, não a conclusão. A Sônia perguntou se poderiam ser crises de crescimento. Você poderia aprofundar? Eu não entendi a sua pergunta. Crise de crescimento em que contexto, Sônia? Enquanto você coloca aqui, eu vou seguindo, ok, gente? Senão a gente não consegue caminhar. Mas fica à vontade para colocar, Sônia. Tanto a Sônia quanto os demais participantes. Tá? Tá claro, então, o que são esses seis conceitos, gente? Sim? Se tá claro esses 6 conceitos para a gente identificar a nossa ProEx, existem 8 perguntas que podem ser úteis para a gente fazer esse mapeamento a partir dessa autopesquisa desses 6 itens. Quais seriam? Primeira, em que situações assistenciais o amparo de função é mais ostensivo?
Então, eu tenho minha atuação assistencial. Em quais ramos, em quais áreas que eu vou fazer uma determinada assistência, esse amparo ele é mais ostensivo, ele é mais evidente. Essa evidência mais proeminente, ela pode ter relação direta com o seu mater pensene. Por quê? Se você está atuando numa área onde você tem mais capacidade assistencial, é óbvio que você vai ter mais amparo para fazer essa assistência. Por isso, o aumento do nível de amparo pode te determinar qual a área da sua programação existencial. Uma outra pergunta. Em quais áreas as portas se abrem naturalmente vindo até mim oportunidades interassistenciais? Então, assim, mesmo que você fuja do tema, o tema te persegue. Ele cai na sua mão. Isso pode ser também uma área proexológica de atuação. Tá? Uma terceira pergunta. O que mais chamou a atenção de você no momento que conheceu as verpons da Conscienciologia? Qual o tema que mais lhe chamou? Por exemplo, eu lembro que mesmo antes de eu definir a inversão existencial como sendo um veio da minha programação existencial, minha primeira palestra na Conscienciologia, o tema que mais me chamou a atenção e que vincou na minha cabeça foi Invex. Na época, não como programação existencial, mas como uma ferramenta que eu gostaria de usar. Depois de um tempo, eu percebi que também, além de usar Invex, eu tinha também um compromisso em relação à programação invexológica, ou programação existencial invexológica. Tá? Então, isso pode acontecer. Verpons, Sueli, são as verdades relativas de ponta, ou seja, aquele conceito novo, aquele conceito avançado, aquele conceito que é a ideia mais de ponta que você conhece. Então, a Conscienciologia ela apresenta uma série de verpons. Por exemplo, programação existencial, curso intermissivo, inversão existencial. Então, a partir desses conceitos, de toda essa gama, por exemplo, o professor Valdo já apresentou que ele já fez mais de 6.000 conceitos dentro da Conscienciologia. Dentro dessa gama de 6.000 conceitos, quais são aqueles que mais te chamam a atenção? Aqueles que te geram curiosidade, que te geram motivação. Então, o que mais te chamou a atenção dentro dessa gama de assuntos também pode ser um indicativo da determinação da programação existencial. Não sei se ficou mais claro, Sueli. Se não ficou, você pergunta novamente que a gente tenta explicar novamente. Tá? Uma outra pergunta. Qual tema de pesquisa me gera mais curiosidade sempre que aparece? Que é na mesma linha do que a gente estava falando. Uma quinta pergunta. Em que área minha força presencial agiganta-se? Então é na mesma linha lá do amparo. Em que situações, em que áreas, em que atividades assistenciais, quando eu estou nelas, a minha força presencial fica grande, eu apareço, eu consigo trabalhar com destreza e o trabalho assistencial ele tem um saldo melhor. Uma sexta pergunta, qual o denominador comum entre as sincronicidades que acontecem comigo? Então, acontecem determinadas sincronicidades, coisas que eu não esperava, elas têm o mesmo conteúdo, elas têm um denominador comum. Que denominador comum é esse? Tem ligação com a minha ProEx? Se tiver, pode ter. Qual estratégia o Trafora utiliza para superar situações de gargalo e crise? Então isso é bem interessante. Quando a pessoa está em crise, quando a pessoa está no buraco, ela está se sentindo fragilizada, qual estratégia ou qual traço força, qual traço positivo ela usa para sair do buraco? É a liderança? É a comunicabilidade? É o estudo? É a intelectualidade? A partir daí, então, ela também pode ter ideia sobre a programação existencial dela. Essas 8 perguntas vão corroborar com as 6 itens que a gente colocou antes de pesquisa. Ok? Qual a origem da palavra verpon? É verpon com P. Deixa eu ver se fica mais claro aqui isso ali. Verpon. Não dá pra... Você pode escrever ali para mim? Verpon? A verpon, ela é verdade relativa de ponta. Então é a junção de verdade relativa de ponta. Ok? A Sônia colocou, na inversão existencial, as crises de crescimento são bem mais antecipadas, porém, se houver automimese e o maxi-planejamento, esse processo é otimizado? Eu não entendi novamente a sua pergunta. Você está perguntando se o maxi-planejamento ele for focado na automimese, se isso é otimizado? Seria isso? Se houver auto... não, autoanamnese, desculpa, eu li automimese, desculpa. Então, na inversão existencial, as crises de crescimento são bem mais antecipadas. Porém, se houver autoanamnese e maxi-planejamento, esse processo é otimizado? Sem dúvida. Porque o que acontece? O maxi-planejamento ele vai fazer o planejamento das recins.
Porque na hora que você definir sua programação existencial, você vai ver, eu estou me propondo para fazer X. Para fazer X, eu preciso de tais ferramentas. E eu não tenho essas ferramentas. Logo, eu preciso desenvolvê-las. Eu vou esperar até os 25, 30 para desenvolvê-las? Não, vou começar já. Então, o maxi planejamento e a autoanamnese, ele vai gerar o planejamento das crises de crescimento. Você não vai mais entrar na crise de crescimento porque aconteceu. Você vai entrar na crise de crescimento porque você se colocou nela. E isso vai fazer você andar mais rápido. Então, a gente poderia definir também maxi planejamento como sendo o processo de antecipação das crises de crescimento. Antecipando ainda mais do que simplesmente ser jovem dentro da conscienciologia, que isso por si só já anteciparia muita coisa. Mas o maxi planejamento ele vai fazer essa antecipação de modo sistematizado, de modo técnico, de modo científico, de modo sistematizado. E isso vai criar um problema bem maior e, por consequência, uma solução bem maior. Ok? Resumo então dessa etapa, gente. Não há INVEX sem autopesquisa. Não há como definir o foco proexológico sem autopesquisa. Se a INVEX é para executar a ProEx e a pessoa não definiu a sua ProEx, é porque está faltando autopesquisa. Se está faltando autopesquisa, esta ideia de não ter autopesquisa ela é incongruente com a técnica da inversão existencial. Fica claro esse conceito? Fica claro esse resumo? Ok, então vamos seguir, gente. Segunda etapa é o megafoco, correto? Lembram? A primeira etapa autopesquisa, segunda etapa megafoco. Então a definição do megafoco monopoliza o micro-universo consciencial, não alterando o padrão de autopensionização em virtude da circunstância externa. Tal condição não aprisiona a consciência, pelo contrário, faz a profilaxia da Robex, na fase preparatória, ampliando o grau de liberdade. Então, você fazer a sua autopesquisa e definir seu megafoco, definir qual vai ser o mater pensene da sua ProEx, muita gente pensa que isso pode escravizar a pessoa. Não, então se eu tiver que definir pela invexologia, então eu vou fazer só inversão existencial, vou esquecer o resto? Não. Por exemplo, vocês concordam que a INVEX, por ser uma técnica que objetiva a programação existencial, uma pessoa que se define pela invexologia como meta-proexológica, ela também não vai poder falar de proexologia, por consequência? Ela não vai começar a entender de programação existencial também? Ela não vai começar a entender de curso intermissivo? Ela não vai começar a entender de ideias inatas? Ela não vai começar a entender de intrafisicologia? Enfim, vai puxar uma série de outras áreas. Então, essa ideia que muitas pessoas têm do medo de se posicionar em relação a um megafoco por se restringir é justamente o contrário. A definição do megafoco vai abrir uma série de outras áreas. O detalhe é que essas outras áreas começam a ter relações. Elas estão alinhadas. E você deixa de fazer uma pesquisa aberta, uma pesquisa tudo, mas não pesquisa nada. E você começa a fazer uma pesquisa sistematizada e começa a ter uma cronologia, começa a ter um início, meio e fim. E isso amplia o grau de conhecimento. Então a definição do megafoco acaba monopolizando o micro-universo, mas faz a abertura, abrindo o grau de liberdade da consciência. Ok? Robex seria a robotização existencial, Sônia. Ou seja, é aquela condição onde a pessoa ela vira quase um robô. Então, se a gente for pensar que quanto menor o grau de lucidez, mais automatizada a pessoa atua, a gente faz a relação com a robótica, com o robô. Então, quanto mais automatizado, mais a pessoa está vivendo uma robotização existencial, que é o que a gente chama de Robex. A definição do seu trilho da programação existencial vai fazer você sair da Robex e entrar num grau de lucidez e autodiscernimento maior. Ok? Então, megafoco. A definição do megafoco precoce, ou seja, dentro da inversão existencial de um modo antecipado, desencadeiam pelo menos 8 realidades otimizadoras à programação existencial. Primeiro, a pessoa começa a ter um amparo especializado. Então, na hora que ela define qual o rumo da programação existencial dela, ela começa a ter um amparo específico dentro da linha de atuação dela. E isso é um ganho em termos de ProEx. Ela pode ter rememorações sadias do último período intermissivo ou de outras vidas,
ligados à atuação que tem relação com aquilo que ela está fazendo hoje. Ela propicia a entrevista com o evoluciólogo. Por quê? Porque você já tem conteúdo para questionar. Você começa a entrar na linha da evoluciologia, que a evoluciologia basicamente estuda a programação existencial. Então isso vai fazer rapport com o evoluciólogo. Aumenta a força presencial, porque você tem banca dentro daquele assunto que você está se propondo. A escagem lúcida começa a acontecer a partir da própria holopensene. Então, seu holopensene, a sua definição da programação existencial, vai atrair pessoas para você assistir e vai propiciar a escagem lúcida. Faz rapport com a paraprocedência pessoal, que a paraprocedência obviamente tem relação com a programação existencial. As projeções conscientes no trabalho assistencial especializado em parceria com os amparadores começam a acontecer de modo mais frequente. Então você deixa de ter aquela projeção simplesmente por se projetar e começa a ser uma projeção com foco assistencial. E identificação da sinalética energética também se propicia. Porém, ali o resumo que eu penso que é o mais importante. Posicionamento multidimensional frente à especialidade proexológica exige decisão. Ou seja, é importante decidir, é fundamental decidir. O inversor existencial, que ele ainda não definiu a programação existencial, ele está perdendo tempo. Ah, mas eu não sei. Pesquise, aprofunde, autopesquise e defina. Nem que você defina por hipótese e essa hipótese esteja errada. Caso essa hipótese esteja errada, quando você chegar à conclusão que ela está errada, você vai estar mais próximo de identificar qual que é a hipótese correta. Então, é necessário decidir. Em virtude do tempo, aqui tem alguns slides que eu vou passar que fala mais da decidofobia frente à programação existencial, mas que é nessa linha que eu estou colocando. Tá claro então, gente, essa questão do megafoco? A partir da autopesquisa, a necessidade de definir, nem que seja por hipótese? Fica claro? Faz sentido essa ideia para vocês? Tem lógica? Ou vocês pensam que enquanto a pessoa não saber com certeza, ela não pode se mexer? Fica aí para vocês pensarem, gente. Ok? Bom, vamos continuar. Se eu já tenho a minha autopesquisa mais ou menos em dia, já defini meu megafoco, nem que seja por hipótese, eu tenho que começar a definir os meios. Como que eu vou fazer para executar aquela programação existencial? Existem alguns critérios, algumas técnicas que a gente coloca aqui, novamente nesse artigo que a gente apresentou no 10º Congresso de Inversão Existencial, agora em julho, que saiu na Consciência, a gente detalha cada uma dessas técnicas, cada um desses meios, né? Primeiro meio, definir a elaboração do CPC, Código Pessoal de Cosmoética, a partir do autodiscernimento pessoal, realizando profilaxias proexológicas e definindo atitudes pró-proex. Então, na hora que eu começo a definir qual é meu código de cosmoética, frente à programação existencial que eu optei, que eu defini, que eu delineei, eu vou fazer a profilaxia frente aos desvios de proex. Então, nesse código pessoal de cosmoética, ele tem que estar alicerçado tanto os desvios de proex, ou seja, ele vai ser uma profilaxia para eu não desviar, quanto ele vai ter que ter atitudes que vai me levar a fazer a programação existencial. Então, praticar a INVEX significa vivenciar a cosmoética precocemente, nos mais variados ambientes. Não se trata de uma visão romântica ou teórica sobre a vida. A seriedade na abordagem e a lisura multidimensional é factível para toda pessoa que se propõe à evolução e encara a autoincorruptibilidade. Então não tem como a gente evoluir senão por outro meio de lisura multidimensional. E essa nossa lisura tem que estar bem definida a partir do Código Pessoal de Cosmoética. Ou seja, para ficar claro o raciocínio, da autopesquisa eu tenho o meu megafoco, do meu megafoco a primeira coisa que eu faço é qual é o meu código de cosmoética frente a este megafoco. Uma outra ação que eu vou ter, a retilinearidade. A INVEX é uma técnica evolutiva fundamentada na retilinearidade. Após a definição do megafoco, importa o inversor existencial a progressiva estruturação de convergências inteligentes entre os diferentes papéis assumidos na vida, até implementar o exclusivismo proexológico na materialização da GESCOM. O que significa o exclusivismo proexológico, gente? Que a pessoa vai abandonar família, profissão, para viver a conscienciologia? Não, não é isso.
Exclusivismo proexológico é quando a pessoa consegue colocar o conteúdo da programação dela dentro das áreas de vida dela. Então, por exemplo, se a pessoa ela já tem lá aos 23 anos definido qual que é o tema da ProEx dela, ela pode fazer uma faculdade ligada a esse tema. Ela pode fazer o TCC, lá, o trabalho de conclusão de curso dela, na faculdade, sendo o próprio tema de pesquisa dela dentro da programação existencial. Um exemplo que sempre é falado, por exemplo, o professor Losch, que trabalha professor da Apex, o tema de TCC dele foi programação de vida. Ou seja, o tema de TCC dele foi programação existencial. Ele fez a convergência entre a faculdade e o tema de ProEx dele. Não é necessário abandonar a faculdade para executar a ProEx. Estou dando só um exemplo da faculdade, mas esse tema ele pode ser inserido no trabalho, na formação acadêmica, nos estudos, no lazer, na família, na dupla evolutiva, etc. De tal ponto que 24 horas do dia você vai estar trabalhando com a sua ProEx, mas sem deixar nada descalçado. Essa ideia nos parece muito mais lógica do que você abrir mão de tudo para se focar simplesmente no tema, de modo como se fosse até certo ponto, até fanatismo. Ok? Ok, para a pergunta: por que é tão difícil descobrir o nosso programa existencial? Eu acho que todo mundo gostaria de conhecê-lo. Pessoalmente, eu acho que não tenho programação existencial. Kepa, o difícil, no meu ponto de vista, é que quando a pessoa ela não tem o conteúdo da sua programação existencial, é porque ela ainda não tem um nível aprofundado de autopesquisa. A partir do aprofundamento da autopesquisa, ela vai tendo dados sobre ela que vai mostrar para ela, vai deixar óbvio qual que é o próximo passo que ela tem que dar. Porque ela vai saber qual que é a ferramenta que ela tem. A partir da ferramenta que ela tem, a partir do traço força que ela tem, ela vai ter condições de assistir. A ProEx está baseada no que ela tem de positivo. Então, se ela não sabe qual que é a sua ferramenta, qual que é seu trafor, quais são os seus traços forças, dificilmente ela vai saber o que ela tem para fazer, porque ela não sabe o que ela pode fazer. Então, no meu ponto de vista, a dificuldade de identificar a programação existencial está diretamente associada com a dificuldade de fazer uma autopesquisa mais séria, mais sistematizada. Ok? Se ficar dúvida, vai colocando dúvida ou não concordo, vamos colocar aí, tá? Fica à vontade, Kepa. O terceiro ponto dos meios são a própria convergência. Então é isso que a gente está falando. A partir da convergência ProEx que é possível a condição de dedicação integral a ProEx. Tem 7 exemplos ali de setores que a gente pode fazer essa convergência. Afetividade e sexualidade, família, finanças, intelectualidade, intraconsciencialidade, lazer, soma. São tudo áreas que a gente pode se perguntar qual conteúdo de programação existencial que existe em cada uma dessas áreas. Ok? Aqui tem uma questão de... um quarto ponto em relação a meios, a identidade proexológica. Uma coisa importante, conforme a pessoa vai atuando com a programação existencial, um objetivo, vamos dizer, no meio do caminho entre a definição da ProEx e a execução, a completude existencial, é a identidade proexológica. No momento que a pessoa já atua de algum tempo e ela caracteriza o holopensene dela com o tema de ProEx dela, aquilo já cria uma identidade proexica, cria uma identidade proexológica. Por exemplo, para quem acompanha aqui as palestras da Apex e conhece o Losch, é impossível pensar em Losch sem pensar em proexologia, em programação existencial. Além da personalidade Losch, além da identidade Losch, existe a identidade da programação existencial dele ligada à proexologia. Quando a pessoa consegue ter isso, e não é ela que eu tenho a identidade, eu consegui a identidade, são as outras pessoas que a identificam com aquela identidade, mostra que ela está tendo resultado positivo em relação ao que ela se propõe. Então a identidade proexológica mostra que a pessoa está no caminho certo em relação à execução da programação existencial. Por isso, um dos meios do Max Planejamento é nós termos uma ação de tal modo dentro de uma área que as pessoas comecem a nos identificar como sendo representante ou como sendo a embaixada dos amparadores no intrafísico em relação àquele tema de pesquisa que a gente atua.
Tá? Então esse é um modo de a gente colocar em prática o nosso Max Planejamento Existencial. Ok? Fica clara a ideia de identidade proexológica? Para quem conhece o lógico, eu acho que dando esse exemplo fica bem claro, né? Aqui nos meios, aqui a gente fala de 8 vantagens dessa identidade proexológica, mas em virtude do tempo, gente, eu vou passar adiante. Um quinto meio, a questão da Mega GESCOM. Fazer a programação existencial significa a gente conseguir executar, materializar a nossa Mega GESCOM, a nossa Mega Gestação Consciencial, a nossa obra-prima. Porém, muitas pessoas questionam assim, pô, mas como que eu vou fazer a obra-prima se eu ainda não sei minha ProEx? Então, existem algumas técnicas de qualificação que a gente vai se qualificando para chegar à Mega GESCOM, desde a juventude. Por exemplo, a qualificação das amizades raríssimas capaz de dinamizar os trafores pessoais. É um modo. A amizade raríssima, ela acaba exaltando aquilo que você tem de qualidade e colocando seus trafores para fora, que vão ser a base da sua Mega GESCOM. A qualificação das queimas de etapas, você antecipar aquilo que for possível. A intelectualidade duradoura direcionada à concretização da Mega GESCOM. Quando você tem a definição do Mega Foco, você vai trabalhando a intelectualidade dentro daquele tema, ao longo de 50 anos, por exemplo, você já tem um arcabouço intelectual capaz de fazer a sua obra-prima. A qualificação dos interesses imediatos, focando nos efeitos imediatos, as omissões superavitárias, o parapsiquismo, as prioridades e as rotinas. Tudo isso, desde a juventude, são efeitos imediatos que vão qualificar os efeitos imediatos, no caso, a Mega GESCOM. Eu estou passando um pouquinho rápido aqui em virtude do tempo, gente, mas se ficar dúvida, vocês questionem. Tá? Então, o que a gente viu até agora? Autopesquisa, Mega Foco e meios. Então nós temos 6 itens para fazer autopesquisa, nós temos a necessidade de ter uma definição do megafoco e nós temos 5 meios possíveis para começar a colocar em prática esse Max Planejamento Invexológico. Isso ficou claro, gente? Está dando para acompanhar o raciocínio? Tendo ficado claro até agora, a gente vai entrar na invexometria, ou seja, a medição do nível de invexibilidade que a pessoa vai tendo. Se a pessoa se propõe a executar a programação existencial dela desde a juventude, ela não pode esperar a dessoma, esperar falecer, esperar virar consciex para pensar se ela teve um êxito ou não naquilo que ela estava se propondo. Por quê? Porque depois não adianta mais. Se ela não teve êxito, não vai ter mais. É importante que ela tenha pontos de parada durante a execução para poder fazer a mensuração se aquilo está sendo, se ela está tendo sucesso naquilo que ela se propõe ou não. E aí entra o papel da invexometria. Tá? Então, por exemplo, na condição de proposta, foi a proposta que eu fiz nesse último congresso, existem 4 fases do desenvolvimento do Max Planejamento Invexológico. Que fases seriam essas? Primeira fase, a fase intuitiva, período caracterizado pela atuação assistencial desde a juventude, com resultados cosmoéticos evidentes, consequência da dedicação altruísta e evitação de elementos castradores da liberdade consciencial, porém ainda sem autoconsciência perante a Invex, a Autoproex, a Mega GESCOM e o paradigma consciencial. Ou seja, é aquela pessoa que pratica a técnica da Invex de um modo intuitivo. No meu ponto de vista, esse seria a fase de desenvolvimento mais inicial, mais básica, mais elementar em relação ao desenvolvimento da Invex ou ao desenvolvimento da Proex a partir da Invex. Quando é tudo de modo intuitivo, ou seja, se você perguntar para a pessoa, ela até fez a Proex dela, mas se você perguntar qual que é a sua Proex, ela não sabe responder, isso ainda é bastante básico, é bastante elementar dentro da visão da Invexologia. Mas é também uma prática do Max Planejamento. Uma segunda fase seria a fase iniciante. Então é o período caracterizado pela deliberada atuação com paradigma consciencial, sendo a consciência agente retrocognitor a partir da TARES e do desenvolvimento parapsíquico, porém sem possuir clareza sobre as especificidades da Autoproex. Ou seja, a pessoa ela já conhece paradigma consciencial, inversão existencial, programação existencial, todos os conceitos da conscienciologia. E ela já atua com isso, ela já é docente,
ela já é agente retrocognitor, ela já faz assistência, ela já faz TENEPS. Mas aí você pergunta para a pessoa, qual é a sua PROEX? E ela não sabe responder. Qual o seu Omega Trafor? Ela não sabe responder. Mas ela já está mais lúcida que a fase anterior, onde é tudo intuitivo, onde a pessoa não sabe o que é PROEX, não sabe o que é conscienciologia, não sabe o que é TENEPS, mas ela também tem uma atuação homeostática. Então já houve um crescendo. E essa é a fase iniciante. Por que é a fase iniciante? Por que esse nome? Porque a gente percebe que muitos inversores estão nessa etapa. A etapa onde ele conhece conscienciologia, conhece inversão existencial, conhece PROEX, mas não sabe definir quais são as especificidades da sua programação existencial, do seu Omega Trafor, do seu Mater Pensene. Ok? Aí nós temos a terceira fase, fase técnico-preparatória. Período caracterizado pela verbação tarística com mega foco proexológico, a partir do delineamento dos mandatos intermissivos, consolidando a identidade proexológica e iniciando a estruturação da Mega GESCOM. Nessa fase, a pessoa ela já tem mais clareza da sua programação existencial e ela já começa a trabalhar frente a uma especialidade da conscienciologia. Com esse trabalho, ela acaba criando uma identidade proexológica. Então, as pessoas a reconhecem a partir daquele Mater Pensene que ela representa. Porém, a pergunta aí é qual que é a Mega GESCOM? E a pessoa não sabe responder. Então ela sabe, por exemplo, não, a minha PROEX está ligada à invexologia, está ligada à proexologia, está ligada à consciencioterapia, está ligada à mental somática. Legal. E ela já está atuando, ela já tem resultado e as pessoas a reconhecem por essa especialidade, pelo resultado que ela já teve. Mas ela não sabe ainda qual que é a Mega GESCOM que ela vai fazer, sendo que a Mega GESCOM é o coroamento, é a chave do complexo. Então ela não sabe, ela sabe a direção, mas não sabe qual que é a chave da PROEX. Ok? Seria a fase técnico-preparatória. E uma quarta fase, que seria a fase profissional executiva, que é o período caracterizado pelo veteranismo invexológico, com o max planejamento focado para a materialização da Mega GESCOM a partir da dedicação integral à PROEX. A Consim rumo ao complexo, terceiro tempo do curso intermissivo de desperticidade. Nesta quarta fase, a pessoa ela já tem clareza tanto da sua PROEX quanto da sua Mega GESCOM. E ela já tem o exclusivismo proexológico todo focado para a execução da Mega GESCOM. Então é aquela pessoa que ela já conseguiu organizar todas as facetas da vida humana para executar a Mega GESCOM e já está materializando a Mega GESCOM, já está trabalhando com isso. Então seria o último degrau, a última fase de desenvolvimento do Max Planejamento Proexológico. Por que a última fase? Porque ela está arrumando, ela está indo direto para a programação, o completismo da programação existencial dela. Ok? Fica claro essas quatro fases, gente? Ah, Diogo, não tenha dúvida que dá para fazer coisa assim. Com 24 anos, vamos dizer, tem pelo menos meio século aí para a gente trabalhar junto. Mas fica claro esse desenvolvimento, ou seja, isso, por que está na invexometria? Porque é importante a pessoa identificar em que fase ela está. Eu estou na fase profissional executiva, eu estou na fase iniciante, eu estou na fase técnico-preparatória, eu estou na fase intuitiva. Por quê? Porque a partir desse delineamento a pessoa consegue ver o próximo passo. Ou seja, se a pessoa está na fase técnico-preparatória, o próximo passo dela é definir qual que é a sua Mega GESCOM. Se a pessoa está na fase iniciante, qual que é o próximo passo dela? Definir qual que é a PROEX. Se a pessoa está na fase intuitiva, qual que é o próximo passo dela? Estudar conscienciologia, estudar projeciologia. Se ela está na fase profissional executiva, o próximo passo dela é a completude da PROEX. Ok? Como são conceitos novos, gente, se ficarem dúvidas, podem colocar aí que a gente aprofunda. Seguindo aqui. Os resultados do Max Planejamento. Se a gente então está fazendo todo esse trabalho, quais são os resultados esperados desse Max Planejamento? Estou trazendo aqui o conceito de Mini Invex e Max Invex, ou seja, o menor resultado e o maior resultado. A Mini Invex é a vivência da inversão existencial exitosa, porém básica e rudimentar, atestada pelo saldo evolutivo de uma vida calcada na prática da técnica da Invex. Então seria, o que é a Mini Invex? É o êxito da Invex mais básico possível.
é aquele mais ralé, o mais chão, mas que a gente pode falar que teve sucesso. Isso então seria a mini-invex. Aí vem a pergunta, então qual seria o fator, qual seria a condição, qual seria o êxito, qual seria a conquista que embasaria a gente poder falar que essa pessoa teve uma mini-invex? Aí a gente coloca ali. Este autor propõe como fato sine qua non que chancela a mini-invex a conquista do completismo existencial a partir da técnica da invex. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? No meu ponto de vista, a invex mais chão, a invex mais básica, a invex mais ralé é aquela pessoa que foi inversor existencial e conseguiu completar a programação existencial dela. Ela conseguiu o completismo existencial dela. Por quê? Muita gente pode colocar assim, mas como assim? Quer dizer que o mais chão é a pessoa ter sucesso dentro da ProEx? Sim. Se a inversão existencial ela se propõe a invex, ela se propõe a ProEx, se a pessoa não conseguiu ter êxito na ProEx, que nível de inversão existencial de sucesso teve? Com êxito não foi. Ela pode ter tido um grau de inversão existencial, mas não foi exitoso. Então a gente propõe que o mais chão, o mais fraco, o mais básico seria a pessoa conseguir executar a programação existencial dela. A gente coloca ali, ó, o conceito de mini-invex não minimiza o completismo existencial, porém esclarece que a invex objetiva isso. Se a invex é a inversão existencial, a antirrobotização humana, e a Consim não conseguiu isso, ele não está aparecendo. Mas se a Consim não conseguiu isso, que nível de inversão ela teve? O que ela inverteu? Se a pessoa não executou a ProEx, o que ela inverteu de fato? Ela está dentro da Robex se ela não foi completista. Então, de fato, ela não inverteu nada. E o outro conceito seria a maxi-invex. É a vivência da inversão existencial exitosa, porém sofisticada e extrapolacionista, atestada pelo saldo evolutivo de uma vida calcada na prática da técnica da invex. Este autor propõe como fato determinante que chancela a maxi-invex a conquista da desperticidade, a partir da técnica da invex. Ou seja, qual seria a invex mais top, a mais de alto nível, de alto gabarito? No nosso ponto de vista, seria o inversor que chega à desperticidade, ao desassediado permanente total. Por quê? Porque ao concluir esse mega desafio, a partir da maxi-invex pode-se concluir que o mega desafio do inversor então é a conquista do inversor desperto, que em tese podemos extrapolacionar para o inversor completista desperto. Se a gente encontrar um inversor que foi completista e que é desperto, é o inversor que conseguiu superar a técnica da inversão existencial. Ele extrapolacionou, ele fez a extrapolação da inversão existencial. Eu só vou chegar aqui aos últimos slides e aí depois a gente fica aí com 3, 4, 5 minutinhos para algumas perguntas, tá, gente? Então, a conceituação de mini e maxi invex implica que o maxi planejamento só é inversivo se objetivar alcançar os resultados entre a faixa mínima do complexo e a extrapolação da desperticidade. Ou seja, se a mini invex é o complexo e a maxi invex é a desperticidade, eu só vou ter um maxi planejamento inversivo se ele focar entre esses dois perímetros. O inversograma, para quem conhece, é uma ferramenta proposta pelo professor Alexandre Nonato, é a ferramenta disponível para a realização deste balanço inversológico em um momento propício à correção de rumo e à ampliação do que já está sendo feito de modo positivo. Tá? Fica clara essa ideia de mini invex e maxi invex, gente? Eu penso que é o nosso último slide. Com isso, a gente agradece aí a atenção de todos à apresentação. Faço o voto de maxi invex a todos. E a gente abre aí, agora são 5 horas, mas dá para abrir para 5 minutinhos para a gente fazer algumas perguntas, né, gente? Então, assim, a apresentação que eu tinha feito, eu peço desculpa aí, que eu tinha planejado, peço desculpa por tentar fazer tão rápido e passar algumas 10 meio atropelando, mas é em virtude do nosso tempo, a gente tinha ali o nosso horário. E aí eu abro aí para perguntas, a gente pode aproveitar o tempo aí para colocar alguns debates em dia. Eu vou subir ali porque eu acho que algumas pessoas já fizeram perguntas, mas se vocês quiserem ir colocando, podem colocar, tá? A dedicação completa para a programação existencial implica que o programa existencial forneça independência econômica? Sim, Kepa. O objetivo da inversão existencial é que a pessoa tenha uma autonomia financeira capaz de dar liberdade para ela se dedicar integralmente à ProEx, tá?
Isso, obviamente, é construído, né? Mas o objetivo é esse. Completude existencial me lembra Jung com o processo de individualização. Jung fala bastante coisa de Proex, mas se você pegar lá como é que é o nome daquele psicólogo? O campo de concentração? Viktor Frankl. Ele vai falar ainda mais de programação existencial do que o Jung. Viktor Frankl, o nome dele. Por favor, repita o nome do livro sobre esse assunto. O nome do livro é este aqui, ó, Gisela. Inversão existencial. É de autoria minha com outros 4 colegas, são 5 autores. Caso você queira adquirir esse livro, você pode comprar pelo Shopcons, site www.shopcons.com.br ou .org. Coloca Shopcons no Google que vai aparecer o endereço. Ou pelas unidades do IIPC ou da IAC também tem esse livro disponível, tá? Mas pelo Shopcons, caso você não more em nenhuma cidade que tem IIPC, você pode comprar pela internet, que eles te enviam pelo correio. Eu que agradeço, Rosicler. Eugênio também. Maranã. Normalmente a gente usa a idade de 26 anos como referência, tá? Mas ela não é um antes e um depois, não. Existem situações que têm que ser avaliadas. Mas, em tese, a inversão existencial ela é possível para aquela pessoa que ela ainda não tem compromissos sérios antes dos 26 anos. Compromissos escravizantes. Obrigada. Interessantes pontos da Minivex e Maximivex. Que bom que você gostou, Regiane. A gente está aí aberto ao debate. Eu que agradeço, Sônia. Até a próxima também. Como posso ter certeza qual é a minha Proex? Paula, quando a gente define uma hipótese de programação existencial e a gente começa a atuar de acordo com aquela hipótese, a própria resposta daquilo que a gente se propõe vai nos dar a certeza ou não. Por exemplo, eu poderia ter colocado a inversão existencial como sendo um pilar da minha programação existencial, começado a atuar com isso e não ter tido feedback, não ter tido resposta. Ou seja, tentar fazer projetos e a coisa não andar, colocar a minha energia e a coisa não fluir, tentar agrupar pessoas e ninguém aparecer, isso mostra que eu estou indo pela linha errada. Agora, se a pessoa tenta fazer isso e a coisa começa até a dar muito mais certo do que ela esperava, isso mostra que ela está indo pela linha certa. Então, o próprio feedback dos fatos e parafatos mostram se a gente está indo certo em relação à programação existencial ou não. Ok? A atividade que dá independência econômica é o mesmo do programa existencial? Não, são duas coisas diferentes. Você vai ter a sua profissão e você tem a sua programação existencial. Porém, você tem que encontrar um meio de colocar dentro da sua profissão o conteúdo da sua programação existencial. Tornar a sua profissão assistencial. Ou seja, ao mesmo tempo que você vai estar ganhando dinheiro para a sua sobrevivência e para o seu pé de meia, você vai estar fazendo assistência. Esse é o ideal. Se você não fizer isso, você vai estar perdendo, em tese, 8 a 10 horas por dia com uma atividade não convergente com a sua programação existencial. A Invex, ela justamente propõe que a pessoa faça esse planejamento a partir de uma tábula rasa, porque ela vai ter tempo de planejar isso antes que a coisa aconteça. Então ela vai planejar uma profissão de acordo já com a programação existencial, de modo que a profissão dela gere dinheiro e gere assistência. Ok? Não sei se ficou mais claro, Kepa. Geni, pode enviar sim. Consigo escrever aqui? Tem aqui, no próprio slide tem aqui meu e-mail, né? filipecopo@gmail.com. Se alguém quiser tirar dúvida ou colocar alguma questão, fique bem à vontade de mandar o e-mail. No próprio livro que a gente publicou tem lá também o e-mail dos autores. Se vocês não quiserem mandar para mim ou mandar para os outros autores, fiquem também bem à vontade. Tá? Geni está com dificuldade de encontrar a tecla certa. Passo inicial, um outro passo inicial muito bom também é o laboratório da Proex, muito bem lembrado. Ok, gente. Penso que as perguntas são essas, né?
Agradeço muito aí a presença de todos. Foi um prazer aí estar conversando com vocês sobre inversão existencial, sobre programação existencial. Me coloco à disposição para quem quiser ir tirar dúvida ou ver qualquer outro assunto a mais. Tem aí meu e-mail e espero aí encontrar vocês em outras oportunidades, tanto em palestras virtuais aqui pela PEX, pela Sinvex ou presencialmente aqui no CIAEC ou em cursos de itinerância. Um ótimo aí final de semana para todos. Votos de Max Sinvex, votos de Complexo para todo mundo. E até a próxima, pessoal. Obrigado.